Louvado seja Deus. Enquanto você procura aí o livro do profeta Jonas, a gente vai louvar o Senhor. Varão Vitor, deixa o Varão Vitor, por favor. Está enferrujado ele. Quando meu eu, quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Se você souber, canta. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purificas, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quem encontrou diz amém. Sozinho. O tempo já está estourado, senão não. Jonas, capítulo de número 1. A gente vai ler o versículo 2 e o versículo 3. E depois o versículo 17. O versículo 2 diz assim: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí o versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Podem sentar os irmãos. Eu quero nessa noite trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus para os irmãos, baseado nesse texto que nos ensina muito. Esse capítulo, esse livro de Jonas, um livro pequeno, ele tem uma mensagem poderosa, meus irmãos. Acredita-se que este livro tenha sido escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo, ou um pouco mais tarde. E existe uma expressão que traz credibilidade a esse livro, a expressão palavra do Senhor. Essa expressão palavra do Senhor é uma afirmação decisiva que demonstra a veracidade do livro, de todo o livro. Então não foi uma palavra de Jonas, não foi um livro de Jonas. Alguns dias atrás, Helenice escreveu alguns livros, é o livro de Helenice. Esse livro aqui é diferente, é o livro que contém a palavra de Deus. Diz, essa expressão está em todo esse livro, palavra do Senhor que veio ao profeta Jonas. A incumbência dele era só transmitir essa palavra. Ele não tinha responsabilidade de planejar, de pensar, de juntar conteúdos
para formar uma mensagem, não. A mensagem já estava pronta. A mensagem era uma mensagem que vinha do céu para a mente dele, e a missão dele era só transmitir, ser usado por Deus. Só que, meus irmãos, Jonas, ele recusa o chamado. E aí é onde a gente vê em todo esse livro o quanto ele passou por um processo que poderia ter sido evitado. Este livro apresenta algumas características básicas muito importantes. Primeiro, é um dos dois únicos livros proféticos do Antigo Testamento, escrito por um profeta do Reino do Norte. O outro é Oséias. Outro aspecto interessante, característica interessante desse livro é que ele está repleto de atividade sobrenatural de Deus. Como é que a gente vai explicar alguém passar 3 dias dentro de um peixe e sobreviver? Como que a gente vai explicar uma mensagem que chega aos ouvidos de uma cidade e toda a cidade indistintamente se converte ao Senhor? É um milagre extraordinário isso, meus irmãos. Então esse livro ele está repleto de atividade sobrenatural de Deus. Além de conter de forma mais clara em todo e qualquer outro livro do Antigo Testamento, a mensagem da graça salvífica de Cristo Jesus. Jonas, ele tinha essa incumbência de levar essa mensagem. Tanto essa mensagem, esse livro ele transmite essa mensagem da graça de Deus salvífica, que é tanto para os gentios como para os judeus. Inclusive acredita-se que um dos motivos que Jonas se recusou em primeira instância em ir anunciar a mensagem foi exatamente essa: não querer compartilhar a mensagem de Deus para gentios, para pessoas que eram inimigos deles. E essa história nos leva a meditar em algumas verdades. Porque, meus irmãos, o profeta ele recebe uma missão específica. Ele devia pregar uma mensagem a Nínive. E Jonas ele foi pego de surpresa, porque nenhum profeta havia sido enviado como tal aos gentios. E especialmente aqueles tão cruéis como os ninivitas. Além disso, não era qualquer mensagem. Porque se fosse uma mensagem como a gente escuta aí nas lives, né? Não é criticando live que a gente faz também, mas aquela palavra que é só, olha, recebe a chave da sua casa própria, recebe a chave do seu carro, você vai ter vitória, é vitória em vitória. Se fosse uma mensagem dessa, era fácil. Porque coisas que agradam aos nossos ouvidos, meus irmãos, não existe dificuldade de transmitir. O problema era que não era uma mensagem qualquer que Jonas tinha que transmitir para aquele povo. Era uma mensagem de exortação, era uma mensagem de conserto, era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem de mudança de vida, senão vinha destruição repentina contra aquela cidade. A palavra que veio a Jonas é: olha, você vai e clama contra essa cidade. Pregar juízo. Esse tipo de mensagem raras vezes é recebida com aprovação. Mas era a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que Jonas, no livro, essa expressão é destaque.
a palavra do Senhor que veio a Jonas. Era como se Jonas estivesse dizendo: olha, eu não tenho nada a ver, eu só sou um instrumento, eu só sou o canal. Porém, o profeta teve outra atitude. Ele recusou a ordem de Deus, fugiu para Tarsis, cidade localizada na costa sul da Espanha. Estava na direção contrária a Nínive. Deus ordena Jonas a ir para o Oriente. Ele foge para o distante Ocidente. Pegou uma direção contrária. E nesse inteirinho de tempo, meus irmãos, que o profeta está fugindo da presença de Deus, vem algo assustador. Uma tempestade. Veio uma tempestade no navio em que ele estava viajando. E essa tempestade tinha como objetivo adverti-lo quanto à sua desobediência. Deixa eu compartilhar aqui uma aplicação para a gente. Existem tempestades que a gente passa, que a causa delas é a nossa desobediência ao chamado de Deus. São tempestades que poderiam ter sido evitadas. Ou só eu que passo por isso? A gente, às vezes, meus irmãos, quer recusar o chamado de Deus nas nossas vidas. Não, Senhor, tem alguém mais capacitado do que eu. Tem alguém que sabe fazer mais do que eu. Tem alguém que tem uma facilidade de transmitir a sua mensagem mais do que eu. Mas se Deus chamou você, se a missão está incumbida a você, cuidado com as tempestades. Possa ser que essa tempestade seja a dificuldade de você obedecer à voz de Deus, que tem lhe chamado para fazer algo para Ele. Não existe mais insensibilidade do que um coração que está em desobediência a Deus. Ele fica petrificado. Até de orar, ele evita. O texto não mostra Jonas orando em nenhum momento. A única vez que vai aparecer ele orando é quando está já dentro do ventre do peixe, porque ele estava evitando orar. Porque se ele orasse, Deus ia dizer: olha, você tem que fazer isso. Porque se ele orasse, Deus iria dar a direção a ele. E isso, meus irmãos, é a causa de muitas das vezes estarmos enfrentando tempestades, dificuldades na nossa vida. A gente não quer orar, a gente não quer buscar a Deus, a gente não está disposto a ouvir a voz de Deus. Aí evita orar. Mas nessa noite eu creio que eu estou pregando para um grupo de pessoas que querem ouvir a voz de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, como o profeta Isaías, envia-me a mim. Eu estou disposto a fazer a tua obra, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Eu estou aqui na posição de servo, de serva, pronto para te servir. A experiência dos marinheiros, olha que coisa sobrenatural. Os marinheiros, eles detectaram naquela tempestade que aquilo não era normal. Eles disseram: olha, vamos lançar sorte entre nós para saber qual é o motivo dessa tempestade, porque isso não é comum. A gente está acostumado a fazer essa viagem, a lidar com tempestade. Essa tempestade não é comum. Eles entenderam que era sobrenatural, e quando eles foram lançar sorte, meus irmãos, olha o que estava acontecendo. O camarada estava lá no porão do navio, dormindo.
estava dormindo, cochilando na tempestade. Os marinheiros lutando, jogando cargas, jogando mercadoria, tendo prejuízos. E ele dormindo. Deixa eu fazer outra aplicação aqui para a gente. Às vezes, meus irmãos, está o pastor, está o líder de departamento, lutando. Tempestade sobe, tempestade desce, e o pastor em tempo de naufragar. E às vezes o crente está ali cochilando, dormindo. Deus querendo despertar ele, mas ele está numa indolência espiritual, num sono espiritual que precisa ser acordado. Alguém está precisando da sua ajuda, meu irmão, minha irmã. Alguém depende de você para receber a palavra de arrependimento. No versículo de número 7 do capítulo 1, os marinheiros entenderam que não se tratava de uma tempestade natural. Aí quando chama Jonas, ele já sabia o motivo. Não vamos nem jogar sorte não, que eu sei que se lançar sorte vai cair sobre mim. Ele confessa no versículo de número 12: olha, eu sou o motivo da tempestade. Aí foi e contou a história: eu estou fugindo da presença de Deus. Aconteceu isso, Deus mandou eu ir levar uma mensagem. A mensagem é dura, aquele povo já maltratou muita gente, eu não vou levar não. Pode me lançar no mar. E no versículo de número 15, quando lançam Jonas no mar, instantaneamente a tempestade se acaba. Porque quando estamos num ambiente que Deus não está de acordo, a gente deixa de ser bênção e passa a ser problema. Quando a gente está numa direção contrária de Deus, meus irmãos, tudo que a gente faz causa tempestade. Vamos ter cuidado para não sair da presença de Deus, da direção de Deus. O texto diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. Não recusa o chamado de Deus para a sua vida, ainda que seja espinhoso, ainda que o chamado não esteja dentro daquilo que você idealizou para a sua vida, que você imaginou, que você sonhou. Para mim, um dos ministérios mais extraordinários que existe na igreja é o ministério de louvor. Se eu pudesse, eu fazia parte do ministério de louvor, mas eu não fui chamado para louvor. O que eu quero dizer é que existe, quando a gente está na vontade de Deus, mesmo que o nosso chamado não seja aquilo que a gente idealizou, mas se foi o que Deus idealizou para nós, nós iremos ser bênção onde quer que estejamos. Ao contrário, meus irmãos, não dará certo. Não recusa o chamado. Essa é a primeira lição que eu quero deixar aqui para a sua vida. A segunda lição é: a chamada de Deus em nossas vidas não é sobre o que eu quero, e sim o que Deus quer. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. Se eu pudesse, eu teria feito a minha própria escolha de chamado. Mas Deus me chamou para ser pastor, para pastorear a igreja. E é pastoreando que eu me torno bênção no reino dele. Então a chamada de Deus em nossas vidas não é sobre o que eu quero, e sim sobre o que Deus quer. Não, eu não quero fazer isso aqui não. É muito espinhoso, é muito trabalhoso.
dá trabalho. Pois invente de fazer uma coisinha fácil para ver se vai dar certo. Se Deus lhe chamou para fazer a coisa espinhosa, dolorosa, é porque Ele vai lhe capacitar para você conseguir fazer. Jonas foi pego de surpresa ao ser enviado a Nínive, cidade cruel, e além disso não era qualquer mensagem, como eu falei, era uma mensagem de arrependimento, de juízo de Deus. Olha, meus irmãos, estar na direção contrária à de Deus é atrair para si e demais que estejam ao nosso redor tempestades. Às vezes pessoas que não tinham nada a ver, está enfrentando uma tempestade, por causa de alguém que está em desobediência ao chamado de Deus. Obedeça a voz de Deus na sua vida, o chamado de Deus na sua vida. Deus tem lhe chamado, lhe comissionado. Deus tem te dado talentos, tem te dado dons. Cumpra com o chamado de Deus na sua vida. Mergulhe no seu chamado. A insensibilidade e demência são fortes sintomas da desobediência e recusa ao chamado divino nas nossas vidas. No versículo 5 está escrito isso. E como eu falei, o desobediente evita até orar, pois a primeira coisa que lhe acontece é cortar o contato com Deus. Mas a boa notícia desse livro, meus irmãos, é que Jonas, diante de todo esse cenário que eu citei, Jonas ele recebeu uma segunda chance. Chance de recomeçar, chance de fazer diferente, a chance de fazer algo novo, a obedecer a voz de Deus, o chamado de Deus na vida dele. E sabe de uma coisa? Agora ele já bem quebradinho, ele não rejeitou o chamado. Disse: agora eu vou. Quando chega, que apregoa a mensagem dada por Deus, toda a cidade aceita a mensagem que ele transmitiu. Houve arrependimento, porque a mensagem era de Deus. Quando a mensagem vem de Deus, meus irmãos, ela pode ser dura, mas o povo recebe porque sabe que é de Deus. Quem é que vai questionar Deus? Quando a mensagem vem do coração de Deus, não há outra possibilidade a não ser receber. E eu concluo aqui dizendo: zele o chamado de Deus na sua vida. Não abuse da misericórdia de Deus, esperando uma segunda chance como Jonas recebeu. Pois embora Deus seja um Deus misericordioso e sempre pronto a nos ouvir e dar uma segunda chance, o processo é doloroso, meus irmãos. E para concluir eu digo: Deus não negocia missão. Não adianta negociar. Não, Senhor, eu fui chamado para ser pastor, mas eu quero ser cantor porque cantar é mais fácil, né, irmão Anderson? Cantar é mais fácil. Vá pensando: Deus me chamou para isso, mas eu quero isso aqui. Faça o que Deus lhe chamou para fazer. Você vai ser bênção. Você vai prosperar. Louvado seja Deus. Que Deus aplique essas palavras em seus corações e que possamos, em nome de Jesus, não recusar o chamado de Deus nas nossas vidas.